essa fama que o Flamengo é difícil de negociar, porque o Flamengo é duro, porque o Flamengo é arrogante quando tem que falar de Maracanã, porque o Flamengo acha que é o dono do Maracanã junto com o Fluminense. Isso de alguma forma, não vou falar magoa, mas te chateia? Quando o pessoal fala... Você deve estar falando do Vasco, na verdade, né? Que querendo de jogar Vasco e lá. Botafogo. Botafogo menos, Botafogo né? não. Botafogo nunca, o Botafogo joga no Engenhão e nunca pede para jogar mas lá. É Vasco, né? É mais Vasco, Mas te deixa chateado falar que o Flamengo é isso? Então, assim, vamos contar um pouco da história, então. Assim, quando eu assumi a presidência do Flamengo, estava assumindo, né? Eu já tinha sido eleito, mas ainda não tinha assumido a presidência do Flamengo. A gente não tinha nem estádio, é bom a gente lembrar, né? A gente tinha a Ilha do Governador, onde tinham feito um investimento lá de 24 milhões de reais e onde a gente acabou jogando 22 jogos, mais de 1 milhão de reais por investimento por jogo, né? E para um estádio acanhado para 20 mil pessoas, com todos os problemas de locomoção e de logística para você poder chegar lá, uma dificuldade enorme. E a gente conseguiu convencer o então governador que estava sendo eleito naquela época, que era o Witzel, a nos entregar, vamos dizer assim, a gestão do Maracanã. Aquilo foi muito importante. Naquela época, a gente procurou os dois clubes do Rio que teriam interesse, Vasco e Fluminense, e o Vasco categoricamente disse que não tinha o menor interesse de participar da gestão do Maracanã. Eu acho que eles estavam com problemas, naquela época, na segunda divisão, com lutas lá internas e tal. Falaram, não, nós vamos querer ficar aqui em São Januário mesmo e tal, não queremos participar dessa gestão, não nos interessa. Nós chamamos Fluminense. E o presidente do Fluminense, na época, aliás, um gentleman lá, e participou na discussão com a gente, tudo, super parceiro, e conseguimos levar adiante essa ideia. A ideia era fazer uma empresa. Naquela época, o Fluminense estava atravessando muitas dificuldades financeiras, não conseguimos estruturar essa empresa. O Flamengo ficou como concessionário, como único concessionário, e o Fluminense como interveniente anuente, fato que perdura até hoje. Até hoje o Flamengo é o concessionário do Maracanã, mas o Fluminense é o interveniente anuente e a gente meio que fez um acordo de gestão conjunta do Maracanã. Então, isso é importante dizer porque, primeiro dizer o seguinte, o Vasco não quis participar, ele não tinha interesse do Maracanã. Com o tempo, o Vasco foi vendo que em alguns jogos, e voltando para a primeira divisão e tudo isso, valia a pena ou tinha o interesse de jogar lá. O problema nosso jamais é de criar qualquer tipo de problema para o Vasco jogar lá. Até porque seria burrice, porque é uma receita adicional que o estádio teria com o aluguel dessa área para o Vasco, né? O problema maior é a qualidade do futebol. Isso é um ponto importante. Eu acho que todos nós trabalhamos no futebol. A gente precisa trabalhar para ter o futebol brasileiro ser um bom produto. Cara, e é muito difícil fazer isso em campos ruins, em gramados ruins. E o Maracanã é o gramado mais utilizado de todos os campos do Brasil. Aqui e o Castelão. São os dois estádios onde você tem a maior quantidade de jogos sendo jogados ao longo do ano. E é quase impossível você manter a qualidade do gramado, né, em alto nível se você tem mais de 70 jogos por ano. Então, assim, toda vez que você... E você ainda tem demandas excepcionais, como eventualmente da própria CBF, para colocar jogos do Brasil lá no Maracanã e tudo isso. Então, o problema é único e exclusivamente um problema técnico. É um problema de como resolver o problema do gramado do Maracanã para atender uma demanda tão grande de clubes que já atende a demanda do Flamengo e do Fluminense, se nós colocarmos uma demanda adicional do Vasco, né, sem prejudicar a qualidade do futebol. É só isto. Este é o único problema. Porque, a princípio, é óbvio que para todos nós seria bom utilizar o máximo possível o Maracanã. Essa é a história. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita para seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente está na corrida para chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta para todo mundo, dá o like e segue a gente.